Olá, meu nome é Paulo Leite, sou coach, tenho 15 anos de experiência no mercado imobiliário e numa busca constante para melhorar a minha percepção sobre vários assuntos diferentes, me uni a Marcelo Miata e Gabriel Gronal e nós idealizamos um projeto chamado Percepções, onde nós traremos várias percepções diferentes sobre um mesmo assunto e muitas vezes uma mesma percepção sobre assuntos diferentes. Assim, nós mostraremos para vocês que não existe apenas uma percepção, e sim várias percepções diferentes. Meu nome é Paulo Leite, meu objetivo é te fazer pensar. Gostaria de convidar então Cassim, ele é músico, mais de 23 anos de carreira, 12 anos com a banda cover do Bon Jovi, a banda que conseguiu conhecer o pessoal do Bon Jovi pessoalmente e aí tem a credibilidade maior porque a gente consegue ter o aval deles. Já participou de Faustão, do SBT, em vários programas com a banda cover do Bon Jovi. Hoje está atuando com marketing digital, mídias digitais e... Cassim, fala um pouquinho pra mim, cara, como é que você encontrou o coaching? Rapaz, primeiramente muito obrigado pelo convite, é um tema muito bacana, percepções é um negócio muito interessante de pensar, porque realmente isso que você disse de a percepção do outro, a nossa, enfim, tem vários conceitos em volta disso que a gente fala hoje. O coaching veio de uma busca, pelo meu histórico como músico, eu comecei a tocar em 95, 23 anos de estrada, e eu descobri tudo muito na unha. Até porque não tinha internet, não tinha nada, né? Pra tocar violão na época, como você não sabia, tinha que esperar a revistinha sair na banca. Então você vai lá na banca, espera a revistinha pra poder olhar assim, pra poder tocar a música. Era tudo muito duro. Minha família não tem histórico de formação de músico, não tinha caminho nenhum pra pisar que já tivesse pisado. Então eu tive que arranhar tudo isso aí pra descobrir. Os músicos começaram a me procurar. Assim, como é que funciona? Faz consultoria, me explica isso, vende minha banda, vende minha banda, vende minha banda. Aí até no começo eu falei, pô, legal, vou te indicar aqui, te indicar ali, aquele esquema de comissão, um ajuda o outro. E aí eu falei, pô, vou entrar nessa área de treinamento, vou começar a montar algo que eu realmente possa passar um conhecimento, mas eu preciso de um background. Não vou só lá contar minha história. E aí comecei a pesquisar o que seria possível. Quando eu conheci, o primeiro nome que me veio à cabeça, depois de ter lido um livro, foi Paulo Vieira. E aí eu falei, pô, legal, deixa eu buscar mais sobre esse assunto. Aí, o seminário de inteligência emocional, a primeira vez que eu ouvi falar de coach foi ali com o Paulo Vieira. Comecei a ler mais sobre o assunto, procurei a formação, encontrei uma que tinha em Campinas e fui parar lá no PSC para me tornar coach. Aprendi para dar esse background, para poder passar treinamento com ferramentas, com alguma coisa que fosse mais plausível do que simplesmente minha história com minha carreira. Então o coach veio daí, nasceu aí. E quando a gente fala de planejamento, como que a gente consegue incluir o planejamento na carreira de um músico? Como que a gente consegue incluir o planejamento na sua vida? Como você conseguiu colocar isso? Olha, planejamento para mim é fundamental. Planejamento para mim é mais importante que talento, é mais importante do que investimento. Porque você pode ter muito investimento sem planejamento, você torra tudo, acaba e afunda. Você pode ter um talento incrível sem planejamento, você pode acabar na sarjeta ou não ganhar dinheiro com a sua arte. Então planejamento é fundamental, é base de tudo para mim. E eu tive que ter muito planejamento. Por quê? Meu filho mais velho tem 16 anos, tenho gêmeos de 4 anos. A carreira como músico, a carreira como coach, todos os negócios que eu tenho estudado. Esse ano que passou eu li 42 livros. É muita coisa ao mesmo tempo, então sem planejamento não ia funcionar. Eu sempre trabalhei com lista. Então, colocava todas as tarefas no papel, ia fazendo e riscando, fazendo e riscando. Aí não era mais suficiente uma lista, então eu separei lista da música e lista da família. Não era mais suficiente. Música, família, trabalho. Música, família, trabalho, objetivos. Música, família, trabalho, coisas para resolver. E virou, sei lá, eu tinha 10 listas. Me perdi. Salada de fruta. Nossa, não dava, porque eu pegava um de cada um e virava uma rifa. O que eu vou resolver hoje? E tava numa situação de apagar incêndio, literalmente. Só pegar uma coisa atrás da outra que tava urgente e acabava que não fazia, não era produtivo. Então era assim, trabalhava 18 horas por dia. Produzia? Não. Era muito ocupado. Quando eu mudei essa percepção de ocupado versus produtivo, eu precisei me organizar de uma outra maneira. E aí o planejamento foi fundamental de novo, porque a lista me ajudou até ali. Só que a lista me levou até aquele ponto. O que me levava para o próximo nível era uma outra coisa, e eu comecei a buscar outra coisa. O que era? Livros sobre produtividade e organização. E comecei a montar esquemas do que ia funcionar para mim. Eu fiz, depois eu te mando até uma foto do meu flipchart, não dava para anotar isso fit mais, eu peguei um flipchart, 1 metro por 90, para anotar tudo o que tinha que acontecer e me planejar com isso. E aí eu inventei, na verdade, um negócio que ia funcionar para mim, de produtividade e organização. E comecei a separar com post-it, um mapa, depois eu até te mostro. Ali eu comecei a me planejar com áreas separadas da vida, mas de uma forma muito mais visual, que para mim funciona, faz sentido para mim.
E aí o planejamento fez toda a diferença, cara. Senão não teria feito nada. Falar de planejamento, a gente também tem que entender um pouquinho sobre a clareza do nosso papel, né? Você falou assim, tem o papel de pai, o papel de músico, o papel de influenciador digital, todas essas questões a gente faz com que a gente consiga ter um planejamento mais claro. Essa clareza trouxe uma percepção diferente para o planejamento? Totalmente, totalmente. Isso veio do coaching. Porque eu já me planejava, eu já buscava, eu já queria mais, só que não tinha clareza. Não tinha clareza. Porque assim, eu tinha até, os meus planos eles eram intensos, mas eu enxergo hoje que eles eram rasos. Porque eu conseguia ver até onde ele ia. E não tinha uma clareza de até onde eu podia ir, na verdade. Cara, isso pode ser muito maior. Eu pensava na minha vida geralmente para 6 meses, um ano, que já é uma média até legal, tem gente que não pensa nem na semana, né? Mas eu comecei a pensar em 5, 10, 15, cara, daqui 20 anos, quando o meu filho tiver 30, né? E não é ficar, né, com devaneios e viajando, não, mas é real. Quando a gente aprende a planejar e começa a fazer o exercício de clareza, você fala, cara, é possível planejar minha vida por um longo prazo. Existem imprevistos, coisas que vão acontecer? Sim. Circunstanciais, né? Agora, uma coisa é você se preparar, seguir e resolver um imprevisto, outra coisa é você seguir para onde o vento bate, né? Não dá. Aquela frase até clichê, né? Pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Caminho serve, né? Outra funciona. Coisa que a gente fala sobre planejamento também, uma pesquisa foi feita em 1974, se eu não me engano, e com acho que 3 mil pessoas, e descobriram que as pessoas que tinham planejamento para 10, 15, 20 anos, esses 3% que tinham esse planejamento eram mais prósperas financeiramente. Então, pensando um pouquinho em planejamento, para iniciar o ano, mês de fevereiro, a gente, geralmente as pessoas elas pensam um pouquinho que aquelas tarefas do final do ano, promessas, e não coloca tudo isso no papel e não planeja tudo que ela pensou no final do ano. Então assim, para esperar passar esse janeiro, esperar passar esse fervor que a gente tem as promessas no começo do ano, começo de fevereiro, o que a gente pode fazer? Suas dicas para se planejar melhor, como se planejar e coisas que para você é fundamental dentro do planejamento. Ó, vou dizer algo que fez muita diferença para mim, que é uma questão até de entendimento. Eu acredito que o mindset ele seja o mais importante, né? A questão de você realmente se encontrar na clareza e aprender a pensar no sentido de planejar assim. Quando eu tenho um plano longo, ou seja, vamos pensar no ano, de janeiro a dezembro, 2018 eu quero XYZ, eu vou trabalhar com isso. Quando eu sei meu planejamento, meu objetivo inclusive, alguma coisa que acontece no meio do caminho, está tudo bem. Porque é interessante o caminho, é uma construção o caminho, por conta desse planejamento, saber onde eu quero chegar. Então eu acredito que dicas que para mim funcionam muito, dividir as tarefas, uma grande tarefa em pequenas coisas. Exemplo, o cara quer se planejar para perder peso durante um ano. Cara, eu quero, tô assim, eu quero ficar assim até o final do ano. Quando você vê um pulo daqui para cá, você fala, nossa, vai demorar. Ah, não vai ser esse lanchinho que vai fazer diferença. Ah, não vai ser essa segunda-feira de manhã que tá chovendo que eu não vou pra academia. Vai fazer diferença. Então divida em pequenas tarefas. Se o seu objetivo é perder 5 quilos no ano, pensa, cara, são 500 gramas por mês. Então, ou menos, né? Em 12 meses. Então divide aquilo. E por semana? Cara, são 100 por semana. 100 é um pãozinho com uma fatia de queijo. Então, de repente, naquela semana, uma alimentação que você cuida, você pode atingir aquela pequena, ter aquela pequena vitória. Então, acho que o planejamento dividido, fracionado, você atingindo ele ponto a ponto, no final vira uma grande coisa. Acho que isso é uma coisa fundamental. Então, assim, metas maiores, uma meta que você tem objetivo claro, depois dividir isso em metas mais curtas. Isso é uma coisa que funciona bastante. E você tem alguma forma que você traça essas metas para você, mais curtas? Tenho. Eu fiz, como te falei, eu desenvolvi um mapa, chama mapa organizacional, e como que ele funciona? Com post-it. Porque como era com lista antes, fazia a lista 30 itens. Quando eu matava 15, riscava a folha. Aí eu olhava aquela folha toda riscada, me dava um toque assim, pô, não dá pra ter a folha bagunçada. Então eu passava a lista limpa. E eu passava, só que era, lembra, 10 listas. 10 listas passadas limpo. E isso começou a bagunçar demais. Eu senti uma necessidade de pegar a tarefa na mão. Com esse método que eu desenvolvi, eu imprimi, tem um banner no meu escritório que fica na parede, post-it, separei música de uma cor, coach de uma cor, família de outra cor, aplico aquilo nos post-its e divido na minha semana. Inclusive, temos um mapa aqui. Depois eu te mando o JPEG pra gente mostrar pra galera. De uma forma resumida aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver tudo isso aqui. Eu fiz um planejamento para 2 semanas, segunda, domingo, 3 períodos, manhã, tarde e noite. Então, o post-it amarelo é academia. Coloco toda segunda a sexta de manhã. Eu sei que de manhã a primeira coisa é o treino. Depois eu tenho uma reunião, depois eu tenho uma ligação, depois eu tenho um show. Eu vou colocando cada coisa de uma cor. Isso para 2 semanas. Quando eu termino alguma coisa, aí vem os estudos de neurociência que eu fiz também. Resolvidos, eu tiro o post-it daqui e coloco no resolvidos.
Muito bacana. E eu vou colocando. O que isso me traz? Uma clareza de realização. Eu olho no final de 2 semanas e falo, nossa cara, quanta coisa que eu fiz com relação à música, quantos atendimentos em coaching, quanta coisa eu estudei. Isso aqui me dá um poder muito grande de saber que eu sou um realizador. Porque quando eu pego a lista, né, passo a limpo, o que eu fiz está esquecido. Aí eu pensava, nossa, eu sempre tenho o que fazer, eu nunca sei o que eu fiz. Aqui, eu fiz no ano passado, eu somei 240 itens em 3 meses. E ficou, isso foi até o chão. Post-it, me deu uma sensação de realização muito grande, muito forte. Alimenta meu mindset, neurologicamente me produz hormônios de felicidade, né, tudo isso muda. Tem aqui outro campo que é guardando feedback, eu passo a tarefa para alguém e fico esperando a resposta. Delegar, que é muito importante, em planejamento você saber o que é da sua área e o que não é, o que eu posso delegar. E lá na frente é pensar sobre. Exemplo, se eu quiser ir para Disney 2020 e eu não quero pensar naquilo todo dia, pensar sobre. Disney 2020, porque eu também vou esvaziar minha cabeça. Imagina começar o dia com uma lista gigantesca do que fazer e não ter um planejamento, o que, na ordem que você vai fazer e simplesmente sair fazendo. Você sai catando papel na ventania, não funciona. E não necessariamente a pessoa precisa mandar imprimir um banner daquele, né? Não. Ela pode fazer isso no flipchart. Pode ela fazer no flip, na folha de sulfite, na parede, post-it na parede. É só questão dela saber o que é cada organização, qual é o dia, o que ela está fazendo. Mas que eu achei bem interessante, falando um pouquinho mais sobre essa questão de planejamento. Você tem para mim um exemplo que você fez, que você deu certo, realizou, essa questão de quando a gente coloca tudo que a gente produziu e a gente vê e comemora, olha o tanto de coisa que eu estou fazendo, se sentir produtivo. Quando a gente olha que a gente não fez alguma coisa no determinado dia, a gente também, nós somos seres humanos, tem dias de altos e baixos, também acontece um dia que você quer ficar deitado com o seu filho assistindo TV, né? Isso também é produtivo, isso a gente tem que também se focar em algum momento, mas o dia que você não faz, não produz alguma coisa, você acaba falando, meu Deus, e aí, eu preciso fazer alguma coisa, preciso produzir, porque você tem aquela lista que você já fez, 240 itens em 3 meses, então fala uma coisa prática que você fez. Vamos pensar agora na área digital, para a questão do planejamento. Como que é essa questão essa divisão que você faz e como você se planeja para ter essa divisão? Legal. Em termos de negócio, eu sou muito visual, então eu desenho, risco muito, escrevo muito. E eu vou para o flipchart que eu gosto do espaço. Então eu aprendi um negócio chamado estrutura de negócio, modelo de negócio. Quando inclusive o músico olha para a carreira, ele fala, pô, vou aprender a tocar violão, vou tocar num bar. Isso é uma carreira de um músico que executa aquela função, aquele trabalho, não que seja pequeno, mas é só aquilo. Quando ele pensa no modelo de negócio, ele pensa o seguinte, tá, eu toco violão de quarta-feira e quinta num pub acústico, mas eu vou montar um trio para tocar de sexta, eu vou montar uma banda maior para tocar de sábado, e também vou tocar em casamentos, em eventos, vou tocar em empresas também, e aí eu vou gravar um CD, vou vender um CD, talvez eu grave um DVD e vendo um DVD, e eu vou ter um site, ele começa a planejar um modelo de negócio. Então ele vê que na verdade ele tem 5 atividades com a música, pelo menos. E ele sabe o nível daquilo, o preço daquilo, planeja como é que ele vai atacar os possíveis compradores, os possíveis clientes, para ele poder saber o que ele oferece, sem contar a parte de se preparar, ter um material básico de apresentação. Mas quando eu trago para o universo digital, eu pensei, ok, eu vou trabalhar com treinamentos, com cursos, como que eu vou fazer isso? Eu, assim, eu funciono muito, eu preciso enxergar para onde é que eu estou indo. Então essa questão da clareza do objetivo, para mim, ela tem que ser sempre muito presente. Então eu faço uma linha do tempo, que a gente aprendeu em coaching, né? No estado atual, eu faço uma risca na diagonal, coloco o estado desejado. E eu não dou o primeiro passo sem saber onde eu quero chegar. Então eu aprendi isso com o brotherzaço, meu coach Uritida. Comece pelo final. Ok, o que eu quero com essa estrutura de negócio digital? Cara, eu quero trabalhar com palestras, vender um curso, poder ter palestras gratuitas para pessoas que não têm acesso. Risco tudo aquilo. Ok. E o que eu preciso fazer para estar aqui? Sei lá, de repente no mês anterior, para eu poder ter atingido isso. Eu vou fazendo o que a gente chama de ponte a futuro. Eu vou voltando. Como eu vou voltando, o que eu precisava para isso, o que eu precisava para aquilo, eu chego no primeiro passo. Isso é um planejamento. E aí eu olho e falo, ok, escrevi a trajetória. Vou mudar? Vou adaptar? Vou. Mas eu sei para onde eu estou indo. E acordar 5 horas da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, dormir tarde, não pesa, não dói, porque eu sei para onde eu estou indo. E aí mais uma vez a gente chega naquela questão, né? Quando a gente sabe onde a gente quer chegar, não importa o que aconteça, pode desviar um pouquinho, mas a gente volta para sentir naquela direção. Eu achei bacana essa questão da ponte ao futuro, né? Geralmente a gente faz um processo de coaching para fazer com que o coach atinja o objetivo dele, né? Mas usar isso no planejamento, colocar isso lá atrás, começar de trás para frente, é interessante. E só entender o porquê. Por que você coloca uma linha em diagonal para ficar mais claro? Cara, eu acho que eu vi isso em PNL, se eu não me engano, programação neurolinguística. A nossa
a nossa leitura automática é da esquerda para a direita. Inclusive, eu fiz curso de desenho uma época, e olha que curioso isso. O cara falava assim, por que o carro, quando você quer desenhar ele, que ele teve um forte impacto numa batida, você faz o carro vindo da esquerda para a direita batendo com o poste? E aí teve um estudo, mostrou o carro batendo assim e o carro batendo assim. E perguntou para as pessoas, qual carro estava mais rápido? E é um desenho. E aí a maioria das pessoas apontou da esquerda para a direita, porque é o sentido da leitura. Quando a gente vê no óbvio que é a leitura e alguma coisa choca com a nossa leitura, bate. Quando é o contrário, você já está na contramão, você já espera que alguma coisa vai vir. Então isso tem a ver com essa questão de entender o porquê, inclusive da velocidade das coisas. E aí eu consigo pontuar o movimento do meu planejamento para poder encontrar esse ponto comum, por exemplo. Muito bacana. Cassim, eu agradeço a tua participação. Muito obrigado. É um prazer recebê-lo aí. Nós vamos fazer muita coisa junto ainda, dentro desse processo de evolução que é contínuo, né? Eu gostaria que você falasse para mim como é que as pessoas fazem para te contactar, como é que faz para encontrar o teu trabalho, músico começando, músico que já está com uma carreira traçada, qual é o público que você está atendendo hoje? Vamos lá, na música, músicos que estão começando, estão na escola de música, querem se tornar profissionais, ou músicos que começaram, estão fazendo alguns pequenos shows. Esses músicos, se eles aprenderem agora, porque eu demorei 23 anos para aprender, eles vão estar no mínimo 23 anos na frente. Então, grandes resultados. São músicos iniciantes que querem melhorar esse começo de carreira. E músicos que já estão num estado bacana, já tenho 8 shows por mês. Como eu ganho mais? Como eu faço para ter mais público? Como é que eu faço para ter uma presença digital melhor? Como que eu gravo um vídeo? Como é que eu ganho dinheiro fora só estar tocando? Então tem várias maneiras que eu estudo de modelo de negócio. Então nesses dois ambientes eu consigo levar essa transformação, levar conhecimento para essas pessoas. E no sentido de negócio digital, qualquer ramo. De repente você tem um trabalho, uma clínica, ou seja lá o trabalho que for, prestação de serviço, e você fala, eu queria escalar, eu quero levar isso para a internet, quero levar para mais pessoas. Como que eu entro na internet de uma forma que funcione? Como funcionam as mídias sociais? Porque uma coisa é postar um vídeo no YouTube, outra coisa é entender como funciona o YouTube e postar um vídeo no YouTube para que ele aconteça. Senão você posta para 17 pessoas, 22 pessoas, sua mensagem não chega. Então a mensagem ela pode chegar. Com técnica, tudo tem técnica. Tudo, músico tem que ter técnica para ser músico, né? Fisioterapia tem que ter técnica, tudo tem que ter técnica. E para a internet também tem que ter técnica, entender como funciona para atingir a maior quantidade de pessoas. Então nessa estrutura de modelo de negócios digitais e para música, eu tô aqui, pode contar comigo. E como é que faz para te contactar? Como é que a gente consegue Olha só, ver o teu trabalho? Eu tenho meu site, que é cassim.com.br, tem Facebook, tem tudo, mas o que eu fiz? No meu site eu coloquei tudo num lugar só. Então você entra cassim.com.br, tem lá a minha estrutura do coach musical, que é um negócio que eu desenvolvi, tem minha estrutura de modelo de negócios, e essa questão de produtividade, eu não fiz para isso, mas eu vou postando no Instagram, onde é que eu compro um banner desse? Como funciona? A galera começou a perguntar, e aí eu estou pensando em montar um negócio, talvez até quando o vídeo for ao ar já esteja funcionando, uma única sessão de coach, com ferramentas de coach, análise comportamental, estrutura de direitos do tempo, e o treinamento do banner, que tem os conceitos neurológicos ali para a coisa funcionar, né? Então, mais claro. No meu site, cassim.com.br, vai ter meu telefone, meu WhatsApp, e-mail, tem tudo lá para ter contato, à disposição. Legal, Cassim. Obrigado, muito obrigado, cara. Gratidão aí pela oportunidade de aprender um pouquinho, e gostaria de falar para vocês, se você gostou do espaço, se você gostou desse ambiente que a gente está aqui, nós estamos hoje na Casa Loure, então essa gravação hoje é feita na Casa Loure. Agradecer a Carol Fecuri por ter cedido espaço para a gente poder fazer essa gravação. Então quem quiser conhecer um pouquinho mais é www.casaloure.com.br, e você vai saber tudo que tem aqui, todos os tratamentos que tem nesse espaço espetacular. Meu nome é Paulo Leite, sou coaching e meu objetivo é te fazer pensar.